você sabe sobre ângulos? Olá, sou a professora Sônia Regina Cavallini. Vamos ver com a matemática do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Nós vamos ver exatamente esse tema, ângulos, tipos, classificações, giros, voltas, relação que existe entre os ângulos e os triângulos, que são polígonos. E a habilidade a ser utilizada é EF06MA25B, que é reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada a figuras geométricas, reconhecendo giros e voltas de 90 graus, 180 graus, 360 graus. Vamos pensar e responder um pouquinho essas questões. Em uma volta completa num carrossel, nós podemos ver o quê? Um giro. Mas na letra B nós temos nos braços e pernas, nós podemos ver o quê? Uma abertura. E em uma subida, é uma inclinação. Então, são coisas que participam do nosso cotidiano, que a gente vê e não dá importância, mas que formam exatamente o nosso assunto de hoje, ângulos. E agora vou passar para vocês então essas ideias do que vem a ser um ângulo dentro da matemática, através de seus símbolos. Então nós temos aqui o que vem a ser o ângulo, né? É uma região que pode ser convexa ou não convexa, mas que ela é limitada por duas semirretas. E semirretas são o quê? Pedaços de uma reta que tenha uma origem e segue infinitamente a partir desta origem. E aí elas vão formar o lado do ângulo. Então ela tem uma origem, que eu estou chamando aqui na nossa figura de O, e segue infinitamente. Essa setinha da semirreta quer dizer que ela é infinita. E ela representa um lado do ângulo. Por quê? Porque eu tenho também uma outra semirreta na mesma origem O, e aí eu consigo determinar uma região convexa, uma região interna. Ela pode também não ser convexa. Eu posso estabelecer que o ângulo é a parte externa, já que para determinar um ângulo nós temos a unidade de medida, que é o grau, e esse grau vai formando um a um o giro à volta da circunferência. E a gente pode representar o ângulo exatamente como o desenho dele, olha lá, o ângulo e as suas semirretas. Então, uma volta completa, 360 graus. Isso quer dizer que ele representa o ângulo de uma volta. Ele pode também parar em meia volta, ou seja, a metade dos 360 graus, 180 graus, que é o ângulo de meia volta. Ângulo raso. 90 graus é o ângulo de um quarto de volta. E daí surgem essas classificações dos ângulos, em raso, agudo, obtuso, e vamos ver agora essa classificação. Então, os ângulos, eles recebem nome de acordo com as letras que acompanham as posições, ou seja, os seus vértices. Sempre no centro estará o ângulo do vértice. Então, nós temos lá o O, aqui é 90 graus. O B e o A são os pontos das semirretas. Então, pontos das semirretas junto com o vértice do ângulo dá o nome do ângulo. Por isso, AOB. Então, no primeiro, nós temos com uma abertura de 90 graus, e aí a gente chama de ângulo reto. No segundo, nós temos uma abertura que é menor do que 90 graus, então a gente chama de ângulo agudo. Nesse próximo ângulo AOB, nós temos uma abertura um pouco maior do que 90 graus, que eu chamei de 120 graus, e ele chama-se obtuso. No quadrado, quando a gente junta as semirretas, nós obtemos ângulos de 90 graus. Quando eu traço uma semirreta dentro do quadrado, eu obtenho a diagonal. Logo, ela divide o quadrado em duas figuras geométricas, dois triângulos, que eu estou chamando de retângulo. E ele pode ter dois lados iguais. Quando isso acontece, ele recebe o nome de isósceles.
Se essa abertura for uma abertura menor do que 90 graus, então esse triângulo ele é chamado de acutângulo. Com os três lados com a mesma medida, a gente chama ele de equilátero. Mas a abertura do ângulo de dois lados de um triângulo, se ele for maior do que 90 graus, eu vou chamar de obtusângulo. Se as três medidas forem diferentes nos lados desse triângulo, nós iremos chamar, de acordo com o lado, de escaleno. Vamos fazer uns exercícios e a gente vai entender melhor essa aplicação. Então nós temos aqui uma figura, nós vamos analisar e responder. Que tipo de figura, ou seja, polígono, está sendo representada? Um triângulo. Qual é a classificação? Ele é equilátero. E os ângulos, como que eu classificaria? Ele é acutângulo. Qual a medida de cada ângulo interno? Todos medem 60 graus. Por que um triângulo não pode ser ao mesmo tempo equilátero e retângulo? Porque no triângulo equilátero nós temos as medidas dos lados iguais, todos com ângulo de 60 graus. E o triângulo retângulo, pelo menos uma medida é de 90 graus. Não há como a gente obter um triângulo retângulo e equilátero ao mesmo tempo. Nessa aula, então, nós vimos giro e volta de um ângulo. Nós reconhecemos também o que vem a ser a classificação de um ângulo e a relação com as figuras geométricas, em específico o triângulo. E agora, o que você diria? O que você sabe sobre ângulos?